Mais um episódio do Repercuta Podcast, episódio carregado, repleto de relação afetiva, boas memórias, episódio que é pura emoção. Tô falando isso porque finalmente eu participei do bloco A Toque de Caixa. E para isso eu tenho que me apresentar um pouco para você. Para quem já acompanha o Repercuta já deve saber do que é que eu estou falando, mas para você que não, eu me chamo Jade Tavares, sou um baterista de Recife, Pernambuco, e também sou podcaster, também produzo e também tenho formação em comunicação. Vocês sabem também, para quem vem acompanhando, que tem os episódios temáticos de carnaval aqui também, e é uma oportunidade de vários bateristas participarem, e eu fico muito feliz também de me aproximar deles e conhecer um pouco da história deles e testemunhar um pouco dessa história e trazer para vocês e compartilhar, né? E poder compartilhar com vocês, deixar o registro aqui para a eternidade da internet e dos meios de comunicação e trazer todo mundo um pouco mais para perto. E para alguém que é daqui de Recife, para um baterista, é praticamente impossível você não se relacionar com os ritmos, os ciclos que nós temos, seja carnaval, São João. É música, é arte, mas também é relação afetiva. Tenho várias memórias, várias lembranças de infância, com a família, com amigos. E o carnaval se tornou, acho que de uns 10 anos para cá, um pouco tardio, mas ótimas experiências carnavalescas também. E aí, o Repercuta acabou me exigindo conhecer mais gente, me aproximar de mais gente daqui e de fora, mas sendo mais específico, aqui em Recife, aqui em Pernambuco, eu passei a conhecer mais de perto o trabalho de muita gente que eu já ouvia, seja nos artistas nordestinos, brasileiros, gente que eu vi tocar e que já tocava muito quando eu ainda estava aprendendo o que era um tambor e quando eu comecei a me interessar por bateria e por música. Então, um desses exemplos é esse evento, o Bloco A Toque de Caixa, organizado pelo professor Antônio Barreto, da Universidade Federal de Pernambuco, por lá onde passei no curso de comunicação. Ele é professor do departamento de música. E aí, como eu falei, pós-Repercuta Podcast, em 2024, ele realizou mais um encontro percussivo da UFPE. E naquele ano, para encerrar o evento, na quarta de cinzas, mais uma vez, o Bloco A Toque de Caixa saiu pelas ruas de Olinda. Naquela oportunidade eu não pude tocar, só fui para assistir mesmo. Cheguei até no finalzinho, nem pude fazer o trajeto com o pessoal, mas em 2026 pude me organizar melhor e por lá estive. O Bloco A Toque de Caixa organizado pelo professor Antônio Barreto desde 2004, ou seja, na altura de gravação desse episódio, 2026 são 22 anos, rufando no Carnaval de Olinda, contando com bateristas e percussionistas, na maioria tocando caixa, mas também tem o apoio junto com surdo, pandeiro e também normalmente um naipe de metal para fazer ali a melodia, a harmonia. Bloco formado por bateristas e percussionistas, ritmistas de forma geral, que tomam as ruas de Olinda na quarta de cinzas. É uma alternativa para reunir a galera do ritmo. Cair de repente o único dia meio que de folga aí durante a maratona do carnaval para quem tá nativa, para quem tá tocando para cima e para baixo. E carnaval é super intenso. Nem sempre dá para todo mundo que gosta de comparecer, né? Por conta do cansaço, por conta ainda de compromissos carnavalescos. A gente tem um carnaval agora de praticamente 3 semanas na prática, mas sempre que possível a maior parte dos bateristas daqui de Recife principalmente comparecem e é uma forma de rever a galera no meio dessa correria toda entre tantos compromissos. E aí resolvi participar, levei a minha caixa. Se você quiser sacar imagens, tem um vídeo no meu canal no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição, e também lá no Instagram tem algumas coisas relacionadas ao evento também. Como é que funciona, né? O interessante para você que não é de Olinda é perceber que o sítio histórico, as ladeiras de Olinda, né, que vocês que não são daqui veem na TV, elas pertencem ao sítio histórico de Olinda, que é algo gigante. E aí o Bloco A Toque de Caixa ele pega apenas algumas ruas, tendo como ponto de partida o Mercado Eufrásio Barbosa, tradicionalíssimo aqui de Olinda, cidade vizinha a Recife. E aí é massa também perceber que durante a rota, eu vou falar aqui durante o episódio, mas
é rota comum, onde passam vários blocos também e outras manifestações que são comuns a nós aqui durante o carnaval. E aí, quero falar um pouco do roteiro, como é que foi esse ano, a primeira vez que eu participo, saindo do Mercado Eufrásio Barbosa, no Largo do Varadouro, em Olinda. E aí vai pegando algumas ruas, a exemplo da 15 de novembro, onde tem a Prefeitura de Olinda, onde está situada a Prefeitura, a Rua 27 de Janeiro, a Rua Prudente de Moraes. Chega também nos Quatro Cantos, que é um trecho tradicional do Carnaval de Olinda, nos pés da Ladeira da Misericórdia, que vai dar no Alto da Sé. E voltando pela Rua Bernardo Vieira de Melo e pegando também a Rua de São Bento, voltando para 15 de novembro e descendo novamente para o Mercado Eufrásio Barbosa, onde se encerra o cortejo. Nesse trajeto, deu para passar por lugares tradicionais, a exemplo da sede de algumas troças e blocos, a Pitombeira, o Elefante de Olinda, a Casa Criatura, a Casa Azul, a própria Prefeitura de Olinda, alguns centros culturais, o Arquivo Público da cidade. Na mesma tarde e noite, eu vi passarem alguns cortejos, a exemplo do Bloco do Case, que é um bloco organizado pela galera da técnica, que trabalha na parte técnica dos shows e espetáculos acompanhando artistas, mais uma camada da galera que só tem esse dia praticamente para brincar, porque está trabalhando e fazendo o carnaval acontecer. Vi o Boi Língua de Sapo, é uma manifestação de um dos bois daqui. Manifestações de troças de maracatu de baque virado, de baque solto também. Vi a escola do Preto Velho, tradicional escola de samba do Preto Velho, que fica no Alto da Sé, em Olinda. Grupos de cavalo marinho também. E tudo ali vivendo plenamente e se manifestando nas ruas históricas da cidade. O evento esse ano contou com aproximadamente 40 integrantes, a maioria é caracterizado. E é massa encontrar uma galera que muitos de vocês conhecem. O Augusto Silva estava lá, o Adelson Silva, lenda do frevo, estava por lá, o Douglas Brito, um dos integrantes do Repercute, o Emerson Rodrigues, o Luthier Nenê, aqui de Recife, e mais uma geração de caixeiros, como o próprio professor Barreto descreveu. E aí, esse episódio é puramente para deixar registrado esse cortejo, a primeira vez que participei. Cheguei lá no Mercado Eufrásio Barbosa, na frente do mercado, ponto tradicional e cultural de Olinda, ali por volta de 3 da tarde, na quarta de cinzas. E o massa é você já sair de casa naquela melancolia, já aquele fim de carnaval para muita gente. E eu pus a camisa também do bloco que eu tenho. E massa, desde a saída de casa, você vai percebendo certas coisas, sabe? Tipo, eu saindo com a minha caixa, a visão na rua da galera era... Eu sentia... Assim, alguns meio que, porra, esse cara é um irresponsável, ainda tá no carnaval, ainda tá brincando no carnaval. Outros me olhando com aquela cara de que, poxa, coitado, ele ainda precisa trabalhar, ele ainda vai levar ele pra luta. E outros meio que querendo estar na folia ainda também, sabe? Poxa, ele ainda vai brincar ali e tal. E ele não tá indo brincar carnaval. Várias visões. Cheguei lá no Mercado Eufrásio por volta das 3 da tarde, numa quarta de cinzas, e o cortejo é massa de perceber também muitas pessoas nas ladeiras que não se entregam pro final do carnaval. Então muita gente ainda com roupa, com fantasia e meio que desejando que não acabe. Pessoas essas que estão dentro das casas, descansando muitas vezes, e ao escutar o bloco vindo, aquela alegria retorna nos rostos, você percebe. E essa conexão para mim, em sendo a primeira vez a participar de um bloco, foi de fato emocionante para mim. Algo muito menor, né? Para quem já faz muitos carnavais, de repente nem sinta mais isso, né? Ou sinta até numa intensidade muito maior do que a minha, acredito. Mas para mim foi de perceber de algo pequeno, localizado, reduzido, mas que me provocou, que me deixou instigado em perceber que eu faço parte disso também. Outra parada gratificante de perceber e que me bateu uma certa emoção foi como os tambores, a música muitas vezes ela iguala todo mundo, né? Em dado momento eu tava no cortejo lá, subindo e descendo a ladeira no roteiro, e eu olhava para um lado, muitos bateristas daqui, muita gente que merece todo o reconhecimento, e eu ali no meio deles,
Eu que não tenho vivência no carnaval tocando. Pelo menos até na altura de gravação desse episódio, né? 2026. Esse é o tempo presente e por isso é importante fazer esses registros aqui, deixar isso registrado. Algo também importante foi passar por ruas de Olinda, do sítio histórico, que eu tô acostumado a subir, a passar em outros contextos, né? Só fazendo um passeio ou vendo alguma apresentação específica. Enquanto turista na minha própria cidade, eu sou de Recife, mas Olinda é cidade familiar também. Então, eu passar é como se eu sentisse algo que eu costumo repetir para amigos. Eu estou passando no mesmo espaço, mas os lugares são diferentes. Então, o espaço é o mesmo, o espaço físico é o mesmo, mas o lugar era outro. Foi um lugar inédito para mim, que eu nunca tinha ido, mesmo sendo no mesmo espaço físico que eu já estou acostumado a transitar, vez ou outra. Além disso, sentir essa coisa do pertencimento, de algo que está maior do que você. Eu estou falando da cultura mesmo. Você pode até dizer assim, eu não curto tal coisa, não curto tal festa, não curto tal época do ano, mas pelo fato de você estar aqui, estar imerso nisso, isso faz mais parte de você do que você imagina. E ao tocar e ao se expor, se jogar para isso, você sente que isso também é seu. Foi exatamente assim que eu me senti participando do bloco A Toque de Caixa 2026. Dizem que às vezes a gente faz uma limonada com um limão, né? Ou que fazemos muito com pouco. Mas eu tenho que dizer que esse episódio do Repercuta é um dos mais curtos, um que não tem roteiro nenhum, mas um dos mais, assim, que tem mais carga emocional para mim, por ter participado. Espero participar de outros. Eu lembro que no final do bloco a galera se reúne de volta na frente do mercado e fizemos tipo uma jam lá, vai tocando a bola, alguns compassos para cada caixeiro tocar. E aí no meio eu olhei para um lado e para o outro e de um lado estava Adelson Silva e do outro Augusto Silva. E eu digo, puta que pariu, tô aqui. Eu faço parte disso também. A verdade é que eu amo tocar bateria, eu amo esse instrumento, eu amo a minha cidade. Muitas vezes o sistema faz com que a gente se canse, a gente fique doente, né? Adoeça a gente, mas eu não sei de onde vem ainda essa força para seguir em frente, continuar. Acho que a resposta mesmo é propósito mesmo, é paixão. E é isso. Então isso pra mim é motivo de felicidade e de orgulho, e tudo muito simples, mas com muita veracidade, com muita sinceridade, com muita autenticidade. E só agradecer por ter participado. Espero conseguir participar de mais. E bastante feliz. Assim foi o meu sentimento, as minhas impressões. Eu podia aqui ficar tentando descrever as coisas técnicas, né, as modalidades do frevo que a gente tocou lá, as marchinhas, mas isso não seria o suficiente. Nada supera a conexão, estar lá, estar conectado com a tua cultura, com o que passa por você. Eu repito, mesmo que você não perceba, é algo que quando você participa, você mais sente do que entende. E assim foi para mim. Assim foi a minha experiência no bloco A Toque de Caixa 2026, um bloco que reúne bateristas e percussionistas de Recife e região na Quarta de Cinzas para fazer um trajeto, um cortejo em áreas tradicionais que passam em Olinda, ruas que carregam história, pertencimento e muita coisa construída a partir dessas ruas, dessas manifestações. E o carnaval, uma das maiores, se não a maior manifestação popular brasileira. Muito feliz de ter participado. Espero que eu tenha oportunidade, tenha saúde e a mente sã para poder estar em outras edições. Mandar um abraço aqui, deixar um abraço para o professor Barreto, um abraço para todo mundo que esteve por lá, que de alguma forma trocamos uma ideia, um pessoal muito acolhedor. E também mandar um abraço para você que vem acompanhando o meu trabalho aqui no Repercuta Podcast, e te dizer que a gente se encontra, a gente se vê, a gente se escuta no próximo episódio do Repercuta.